Pessoal, voltando aqui à continuidade da nossa disciplina, né? Então, só relembrando aqui, né? Nós estávamos falando sobre a Constituição e agora nós iremos falar da Constituição atual, que é a Constituição de 1988, Constituição Cidadã. Pois bem, a Constituição Cidadã, ela tem muitos fatos importantes para que a gente possa destacar, né? Então, se a gente observar no artigo 1º, aqui vai dizer que a nossa república, né, é uma república federativa, que ela é formada por várias unidades federativas, né, que são os estados, incluindo, né, que eles são indissolúveis, eles não podem se separar, seja a questão do município ou seja do estado, então quer dizer que há uma união entre todos e que eles constituem um estado democrático, né, de direito, ou seja, onde o direito é estabelecido para todos, num estado soberano, onde as pessoas que estão no poder elas são colocadas pelo voto do cidadão, que coloca o seu representante pelo voto, certo? Mas mais importante nós destacar no artigo 1º é o inciso 3, que olhem só o que traz lá na frase, né? Olhem só, os fundamentos do Estado Democrático e de Direito são a soberania, a cidadania, mas olha o terceiro, a dignidade da pessoa humana. A quarto, os valores sociais, o trabalho da livre iniciativa, o pluralismo político, né? Pois bem, o que eu quero destacar é o inciso 3, a dignidade da pessoa humana, né? Algo que eu já venho ressaltando aí ao longo de várias aulas. Isso tem a ver com o conceito de direitos humanos, né? Porque o valor da dignidade humana, ele é um valor de princípio elevado, ele tem um princípio constitucional, né? E esse princípio constitucional que ele adquiriu nesse artigo 1º, ele acaba mostrando que a dignidade e os direitos fundamentais, eles são valores super relevantes, né? Então ele está aqui logo no artigo 1º, mostrando que isso deve fundamentar a nossa nação, buscar promover a dignidade do povo, né, das pessoas que aqui moram. Então olhem só a relevância, né, dos direitos humanos aqui trazido na questão da dignidade da pessoa humana, tá? Muito importante. Ainda continuando, nós temos que entender que o Constituinte, né, ele abarcou e protegeu a dignidade da pessoa humana no artigo 1º e também no 3º. Acabou servindo como uma diretriz para a interpretação das demais normas, né? Então ele vem enfatizar essa questão da dignidade, né? Dignidade é você ter uma vida digna, a vida com qualidade. Então ali no 1º ele diz que um dos fundamentos é a dignidade. E no 3º ele não usa essa palavra propriamente dita, mas olhem só, artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso tem a ver com a questão lá da dignidade. Desenvolvimento nacional. Tem que ter o desenvolvimento, mas de uma maneira justa, livre e solidária. Ao mesmo tempo, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais, promovendo o bem de todos sem qualquer espécie de preconceito. Então, esses objetivos fundamentais, eles vêm ao encontro, né, da questão da dignidade no artigo 1º. Os dois se completam, né, e acabam vindo aqui mostrar os valores, né, que os direitos humanos acabam tendo na nossa Constituição, que deve ser valorizado constantemente. Tá? Continuando aqui, vamos ver o próximo. A redação original, né, da Constituição Federal, ela faz menção à expressão a promoção e proteção dos direitos humanos. Nesse artigo aqui, quando afirma, né, que sua prevalência constitui um princípio que rege as relações internacionais. Então, a prevalência dos direitos humanos, ele rege, né, as relações internacionais do Brasil. Tá? É algo super importante, a prevalência dos direitos humanos. Então, olhem só como o artigo 1º, o 3º e o 4º estão interligados. Eles estão falando de maneira direta, né, sobre a proteção dos direitos humanos, de as pessoas terem uma vida digna, né? Então, para que a gente possa lembrar, isso está bem claro na Constituição. O problema muitas vezes é como colocar isso em prática, né? Porque a legislação está aí, ela mostra para nós que nós temos esse direito, nós podemos buscar esse direito, mas muitas vezes o problema é como que nós vamos executar de fato esses direitos humanos, né? Nós sabemos que na prática é algo bem complicado, né, de a gente fazer. Pois bem, né, nós não podemos esquecer que as normas constitucionais, conforme previsão expressa do artigo 5º, parágrafo 1º,
são de aplicabilidade imediata, sempre que relacionada à proteção dos direitos humanos. Tá? O artigo 1º. Olhem só o artigo 2º, né? O parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou de tratados internacionais, de que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, os direitos que estão aqui descritos na Constituição, eles não vão excluir outros que de repente não aparecerem na Constituição, mas que muitas vezes estão de maneiras intrínsecas, né? Não estão bem declaradas, mas estão ali. Então, ao mesmo tempo, tudo que eu tenho ali, ao mesmo tempo, não está excluindo aquilo que existe no contexto internacional, porque o contexto internacional ele vai ser sim valorizado por todas as nações, e o Brasil ele é seguidor, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois bem, cabe salientar que no que tange os tratados internacionais de direitos humanos, que a gente chama de TDH aqui, e as convenções sobre direitos humanos, a emenda constitucional número 45 de 2004 acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º, elevando a hierarquia destas cartas. Então vamos ver. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes à medida constitucional. Ou seja, né, esses direitos internacionais, para que possam adquirir um status, vamos dizer assim, de hierarquia, para que ele possa ter o mesmo valor hierárquico ali, ele tem que ser uma emenda constitucional, né? Só que para que ele possa ser ali votado, né, para que ele possa ter esse mesmo valor perante a sociedade, ele precisa ser votado pela Casa do Congresso Nacional, né, em 2 turnos, por 3/5 do pessoal, para que a gente possa promover essa alteração na emenda constitucional, né? Senão esse tratado ele não tem valor. Então é super importante, né, essa questão, né? Porque a partir da hora que ele é votado, ele ganha um valor simbólico muito grande, né? E não é apenas algo internacional, mas é algo instituído como valor máximo, que é a nossa Constituição. Então ele acaba se igualando, né, paralelo com a nossa Constituição. Pois bem, eles podem ser, ao adquirir o status de emenda constitucional, reveste-se da rigidez constitucional, podendo ser alterado somente por processo de votação qualificado e estando sob o manto de imutabilidade das cláusulas pétreas. Ou seja, tem coisas na nossa Constituição que não podem ser mudadas facilmente, que só poderão ser mudados, né, com a maioria dos votos na Casa do Congresso. E aqui, quando ela acaba adquirindo esse status, né, de igualdade na Constituição, ela será equivalente a uma emenda, né, da Constituição. Então, nesse sentido, ela não é tão fácil de ser modificada depois que ela foi implementada, né? Então, olhem só, essa pirâmide é para que a gente possa pensar na questão da hierarquia, né? No Brasil, nós temos diversas as leis. Nós temos que lembrar que a Constituição é a lei maior, soberana, e todas as outras vão vir a partir dela. Então, essa primeira pirâmide ali vai dizer que quando acontece ali a votação pela Casa do Congresso e o Tratado Internacional ele ganha o status ali a nível federal na Constituição, que seria esse caso aqui, ó, questão da pirâmide, né? Quando acontece isso, nós temos que lembrar que ele será equivalente a uma emenda constitucional, né? Então o tratado ele está lá em cima, ó, é como se ele fosse a própria Constituição. Ele tem o mesmo valor, ele se iguala, né? Então, posteriormente, as outras leis que vão vindo são as leis que ficam abaixo, né? Que são a base, mas ficam abaixo, porque é questão hierárquica, né? São as leis ordinárias. Já nessa pirâmide do lado aqui, aqui é tratado 3 partes, né? Nós temos em cima, que é a lei superior, que é a Constituição Federal, a base, que é as leis ordinárias, e a intermediária, que seria as leis internacionais. Ela é supralegal, no sentido que ela não sofreu aquela votação na Casa do Congresso, para que ela pudesse ser comparada equivalente a uma emenda constitucional. Só que ela é algo de relevância, né, e ela acaba surgindo acima das leis ordinárias. Ela ainda não é uma emenda constitucional, mas ela tem um valor muito expressivo. Então ela entra como se fosse um tratado, né,
Desculpa, ela entra como se fosse uma lei supralegal, né, esse tratado, tá ok? Então vamos lá, continuando, né, nós temos que lembrar que aqui no Brasil a nossa Constituição acabou ratificando vários decretos aí, várias convenções internacionais, vários tratados, né? Então vamos destacar alguns que acabaram sendo ratificados, né? Ou seja, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, algo fundamental que nós vamos ver em outras leis aí posterior. O Brasil também acabou ratificando a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24 de abril de 1990, que posteriormente vai surgir o ECA, né, no mesmo ano, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que nós conhecemos como ECA. Em 92 teve a ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E em 92 também houve o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os dois praticamente estão juntos, né? Naquele Pacto de São José. E em 92 também teve a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, para ver que as coisas estão entrelaçadas, né? Em 95 surgiu a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Hoje nós falamos muito da Maria da Penha, né? Mas foi a partir desse processo que o Brasil ratificou essa convenção, que é onde começou a pensar melhor na necessidade das mulheres, né? Perante as dificuldades que ela viveu diariamente aí na sua vida conjugal, dentro das suas famílias e seus lares. Tá, pessoal? Eu vou dar um breve aqui intervalo para vocês tomar uma aguinha e em breve a gente já volta.